Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, vamos lá, a parte 2 do nosso. Nós começamos ontem, né? Demos uma introdução no, no na nossa série de estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos dar continuidade. Hoje nós falamos sobre a autoria do livro, né? Que tudo indica que é unânime e universal que o autor seja o apóstolo João, sim, o discípulo amado. E em contrapartida, nós também falamos, e também nós falamos sobre a questão de quando ele vê, né, Jesus, mas com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, mas agora como um rei e um juiz. Falamos, né, também sobre qual é a intenção do livro, né? Como eu falei que tem pessoas que falam, eu morro de medo de ler Apocalipse, né? E nós falamos que Apocalipse é o livro da revelação, né, da descoberta, né, retirada do véu, sair do escuro, né, trazer a luz, e que a mensagem do Apocalipse não é uma mensagem, embora eles citam as 7 igrejas da Ásia, mas não é somente só para aquelas 7 igrejas, tendo em vista que tinha outras igrejas também. Mas foi direcionado que, como na tradição judaica, o número 7 era o número que fecha, né? O número perfeito, o número da perfeição. Então, aí tem lá, eu citei, né, sete candeeiras, 7 igrejas, 7 taças, né, e tudo mais. Então, é por isso que eles colocam esse número 7. Lembrando que isso é uma tradição judaica, tá? Então, por isso que eles prezam o número 7. E aí no final nós terminamos, né, que eu falei a questão de como João viu Jesus naquele momento. Não viu mais ele como como a história conta. Não viu aquele Jesus como ele conheceu, que veio como Salvador, mas sim agora como rei e justo juiz. Então, vamos lá, a mensagem do rei. Acompanha comigo Apocalipse 1:2. Atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O propósito do Apocalipse não é aguçar a curiosidade acerca do futuro, como se fosse apenas um mapa profético sobre o fim dos tempos. O livro tem a finalidade de encorajar o povo de Deus. Então, não é uma coisa, vamos dizer assim, Apocalipse não é uma bola de cristal. Aí vamos prever vamos ver o que já foi previsto, né, para o futuro. Mas não é só para aguçar a curiosidade, mas é a finalidade de nos encorajar. E nos encorajar em qual sentido? Em saber que essas coisas irão acontecer, pessoas que depois nós vamos ver algumas correntes de interpretações e eles acreditam assim que existem coisas na Bíblia, não, isso já aconteceu, já foi, não vai acontecer de novo, tipo profecias que já foram realizadas, profecias que já foram dadas e já foram cumpridas. Então, o Apocalipse seria mais uma dessas, porque foi escrito há não sei quantos anos, então, é só mais uma história e é só mais um livro, então não é coisas que vão acontecer. Porém, contudo, entretanto, conforme nós vamos lendo, nós vamos aprendendo e nós vamos trazendo para os nossos dias. Quando nós falamos em questão de revelação, quando nós falamos na questão de a volta de Cristo, nós vamos lá, nós vemos em Mateus, o próprio Jesus falando em Mateus. Mateus 24, 25, ele vai falar da grande tribulação, ele vai falar sobre a volta. Aí Jesus ainda, ele fala lá em João, ele fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e voltarei para que onde eu estiver esteja a vós também. Então Jesus já está falando, olha, eu vou, mas eu volto. Então não é algo assim que, não, mas já aconteceu. Não aconteceu porque Jesus ainda não voltou. Então Jesus ainda não voltou. Então existe
aquele pensamento, Jesus vai vir para o coletivo, Jesus vai vir para o individual, ai, como que vai ser? Gente, como diz, né, que ele ainda está vivo, graças a Deus, meu professor de português, né, no seminário. Ele falou assim, gente, tem coisa que eu sei explicar, mas existem coisas que não dá, porque eu ainda não vivi, eu não morri, eu não fui pro lado de lá, então eu não sei. Então existem coisas, existem situações em que muitas vezes as pessoas forçam uma resposta que você não tem como dar. Porque só tem essas respostas quem já está do lado de lá. Só que uma vez que foram para lá, não tem como eles voltarem e dizer para nós, olha, é assim, é desse jeito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E Deus então nos deixou essas revelações. E Ele continua nos revelando. E a maior revelação, eu costumo dizer que a maior revelação, a maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. Então vamos lá, vamos continuar. Então, esse livro carrega uma mensagem de conforto para a igreja em sua batalha contra o império das trevas e traz consolo aos servos de Deus. E aí a eles é dito, Deus vê todas as suas lágrimas. Lá em Apocalipse 7:17 vai falar, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará todas as lágrimas. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E também vai falar sobre, lá em Apocalipse 21:4 também. 21:4 vai falar, e lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, essa é a promessa, o consolo que nós temos de viver uma vida aqui, porque aqui nós vivemos, nós temos lutas, nós temos nossas batalhas, nós temos o nosso trabalho do dia a dia, nós temos tanto a nossa luta espiritual quanto a nossa batalha do dia. Essa batalha do dia aqui, qual que é a batalha do nosso dia? É levantar cedo, é ir trabalhar, é trazer providências para casa, é viver uma vida de santidade, é viver uma vida de busca, é ir para a igreja, é cuidar dos filhos, tudo isso. E tem a nossa vida espiritual, que é onde nós precisamos estar lutando contra todos os dados inflamados do maligno. Então chega uma hora que tanto o seu espiritual, você fala assim, ai, a sua mente, fala assim, ai, tô cansada. Só que aí fala, ó, Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrimas. Naquele dia ele vai enxugar tudo. Aí não haverá mais morte, não haverá mais luto. Então, Apocalipse está nos dando a esperança, o consolo de uma vida eterna, sem choro, sem lágrimas, e onde vai ser só alegria. E ainda há pessoas que pensam, né? Nossa, mas como que eu vou estar no céu, né? E eu não vou pensar, assim, não, o céu será um lugar de alegria. Então você imagina como que você vai sair pelo céu, que eu imagino quando chegar lá vai ser só alegria, procurando alguém. Esse procurar, como nós às vezes nós fazemos aqui, né? Ai, deixa eu procurar isso, eu procurar aquilo. Existe aquele sentimento de esperança e depois você fica frustrado por não achar, por não encontrar. E se o céu vai ser um lugar só de alegria, então acredito que esse sentimento aí, esse desejo de querer procurar por fulano, ciclano, é meio assim surreal, vamos dizer. Porque não haverá morte, não haverá tristeza e não haverá lágrimas, porque o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Aí ele vai falar, suas orações produzem verdadeiras soluções no mundo. Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo,
como as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com orações dos santos. Então as nossas orações, elas são recebidas. Não pensa você que, eu oro, eu oro, eu oro e nada acontece. Porque o que acontece, o que ocorre, muitas vezes nós vivemos nossos dias, vivemos o famoso fast food. Você liga, você pede, e você acha que em questão de minutos tá ali a sua comida. E você acredita que na oração é a mesma coisa. Só que o fato de nós orarmos e buscarmos a Deus, quanto mais você ora, quanto mais você busca a Deus, você cria uma intimidade com Ele. Não estou dizendo que a sua oração não é respondida, mas existe um momento certo em que o Senhor vai responder as suas orações. Existe um momento certo em que o Senhor vai responder. Existem orações, gente, que pelo amor de Deus, que não são orações. Sabe, existem orações que são mais uma petição de destruição para outras vidas. Esse tipo de oração, misericórdia, Deus, Deus não vai ouvir. Desculpa aí. Deus não vai ouvir, não é assim. E é justamente esse tipo de oração que você faz hoje, você faz e faz, que Deus começa então a trabalhar com você para você entender que Ele é justiça, mas não é do tipo que nós queremos. Se Deus fosse responder, pare e pense, se Deus fosse responder todas as suas orações, principalmente orações do tipo quando alguém te magoa, quando alguém te fere, quando alguém faz algo por você, algo com você, na realidade. E você fala, Deus, mata ele, Deus. Gente, imagina só, não existe ninguém praticamente misericórdia. Então, Deus ouve. Então, as nossas orações são levadas até o trono de Deus. As nossas orações são recebidas pelo próprio Deus. E existe aquele momento daquela comunhão, daquele momento assim, porque a oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa com Deus, porque não é algo repetitivo. Porque todos os dias, quando você vai orar, ou todo momento em que você vai orar, a sua oração nunca é igual. É a mesma coisa que uma conversa. Quando você começa a conversar, você conversa com uma pessoa hoje, quando é amanhã que você vai conversar, você já tem um outro assunto. Quando é no outro dia, já é outro assunto. Ou às vezes você está falando num assunto, de repente surge um outro assunto e vocês acabam questionando e vai falando. Então nossas orações não é repetição. A nossa oração é uma conversa com Deus e elas são levadas sim para Deus e Deus ouve e Deus recebe e Ele atende conforme a nossa necessidade, conforme o que nós estamos pedindo. Se você está pedindo destruição para alguém, eu sinto lhe dizer que quem vai ser destruído para ser, não é bem destruído, mas quem vai ser desarmado será você e a sua mente vai ser mudada e a sua oração, a sua conversa com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu diálogo com Deus será totalmente diferente. Faça essa experiência. Comece a conversar com Deus. Para de viver aquela oração repetitiva, mas começa a ter uma intimidade e começa a conversar com Deus como você conversasse com qualquer outro amigo. E você vai entender de fato o que realmente é uma vida de oração e que Deus recebe as nossas orações. E que as nossas orações, elas produzem sim verdadeiras resoluções para o mundo. Sua morte é preciosa aos olhos de Deus. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Nós, se for depender de nós, somente quem tem filho pequeno fala assim, ai Deus, não deixa eu morrer agora não.
eu preciso ver meu filho crescer. Mas a palavra do Senhor está dizendo que a nossa morte é preciosa aos olhos de Deus. Mas calma, a nossa morte, a morte natural, a morte que é prevista por Deus. Não adianta, não queira adiantar sua morte não, tá? Porque aí já é outra história, aí já é outra coisa, aí já é uma outra conversa. A morte do justo, a morte daquele que está nas mãos do Senhor é preciosa para ele. Quando chega aquele dia, sabe, aquele momento que você vê a pessoa fala assim, olha, viveu tanto. Aí, principalmente quando nós, no meio evangélico, né, nós terminamos, aí estamos lá, e quando nós chegamos naquele versículo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fala assim, ó, aqui descansa um servo do Senhor, aqui descansa uma serva do Senhor. Porque isso é precioso aos olhos de Deus. E aí acabou, aí aqui acabou. Uma vez que você fecha os seus olhos para essa terra e o Senhor te recebe, toda a sua luta, toda a sua dor, toda a sua fadiga, tudo, todas as suas obras, tudo fica aqui. Abrir os olhos na eternidade é outra história. E aí resta saber qual das eternidades que você escolheu. A sua vida aqui na terra, o seu comportamento nessa terra vai dizer qual é a vida eterna que você escolheu. E sua vitória é assegurada. Apocalipse 15, 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. É isso mesmo. Então, a morte é preciosa para o Senhor e a vitória já é garantida. A vitória já é assegurada. Então você viver, às vezes fala assim, não, mas não é justo eu viver uma vida tão miserável aqui. E olha que eu tô na igreja, hein? Mas, gente, eu costumo falar, quem foi que falou para você que a vida na igreja seria um mar de rosas? O próprio Jesus vai falar, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, ele está falando para que nós, olha, lembre-se de uma coisa, a sua vida vai ser vida de luta, vai ser vida de guerras, vai ser vida de batalhas, mas eu te asseguro que no final de tudo terá vitória. O que acontece é que muitas vezes nós queremos que essa vitória seja mostrada aqui na terra. Mas existe um momento que nós conseguimos vitória. Existe aquele momento em que nós conseguimos dar aquela respirada, né, para prosseguir, mas a nossa vitória final, o nosso descanso final já está garantido na eternidade com o Senhor. Amém? Gente, eu gostaria muito de terminar, mas ainda vai faltar mais um pedacinho para a gente terminar. E amanhã nós voltamos e nós vamos dar continuidade. Então, nós teremos a parte 3 dessa nossa introdução ao Apocalipse. Amém? Que Deus abençoe vocês e amanhã estaremos de volta. Não perca!